após Tarcísio de Freitas e outros nomes da oposição afirmarem que concederiam indulto a Jair Bolsonaro, caso fossem eleitos presidente em 2026, o judiciário reagiu e acabou jogando um balde de água fria nos conservadores. Segundo informações que foram publicadas pelo portal Metrópolis, os próprios magistrados enviaram recados de que considerariam inconstitucional um eventual perdão, graça, ao ex-presidente. A análise do judiciário é que a anistia seria anulada por ter sido dada por, vou abrir aspas, tá? Simples afinidade político-ideológico, fecho aspas. De acordo com os magistrados, por mais que o indulto seja um ato político privativo do presidente, não pode ferir os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Tá aí um assunto para a gente debater com os nossos comentaristas. Chamar o Roberto Mota. Mota, nos últimos 2 dias a gente tem tratado dessas sinalizações dos presidenciáveis, né? Ou aqueles nomes que são aventados que poderiam disputar as eleições em 2026, e vários têm manifestado que considerariam sim um indulto ou uma graça ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso ele seja condenado e detido. E aí é curioso como um portal de notícias já conseguiu alcançar alguns ministros da Suprema Corte que de forma reservada já se manifestam no sentido de enviar um recado, enviar uma mensagem de que derrubariam o indulto. Haja conciliação, né, Caniato? Esse é mais um raciocínio difícil de entender. Segundo o que a gente ouviu, segundo essa opinião, o indulto não poderia ser concedido por simples vínculo de afinidade político-ideológica. Ora, vínculo de afinidade político-ideológica é o que move a política, a boa política. É o que motiva as pessoas, é a afinidade político-ideológica. Mas, se isso não pode, qual seria a motivação correta para que o indulto fosse considerado constitucional? Motivação afetiva? Financeira? Geográfica? Religiosa? Meus amigos juristas, mais uma vez, me dizem que nada disso está especificado na Constituição. Eles me dizem que o que a Constituição diz é que o presidente da República tem todo o direito de dar o indulto e guardar a motivação do gesto para si mesmo. Pois é, uma interpretação que é preciso ser feita, né, sobre a manifestação de integrantes do Poder Judiciário. Luiz Felipe Dávila está com a gente? Posso chamar? Tá, então daqui a pouco o Dávila vai trazer também suas impressões sobre essa notícia que saiu em um portal de notícias. Você, Kriegner, o Judiciário não aceitaria a anistia a Jair Bolsonaro, um perdão, uma graça presidencial? Falam que haveria uma ilegalidade em um eventual perdão, sob o argumento de que seria simplesmente uma afinidade político-ideológica. Enfim, quais são as suas reflexões a respeito dessa notícia? Sabe, Caniato, o Brasil é o único país em que a Suprema Corte já julga antes do processo acontecer ou mesmo da hipótese se comprovar verdadeira. Olha só isso, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Um candidato, quer dizer, um político que ainda não é candidato, disse que na eventualidade de ser candidato e ser eleito, fará um passo, né, que é a questão do indulto. Olha quantos sis, quantas probabilidades, quantas variáveis, quantas externalidades existem nesse cenário todo. E isso já foi gatilho rápido para que, então, o Supremo se manifestasse. Não oficialmente, mas alguns ministros já dando o seu posicionamento, dizendo, não, aqui isso não vai passar. Peraí, não existe nenhum papel, não existe um indulto. A gente não conhece as razões do indulto, a gente não conhece quais seriam as razões, inclusive, da condenação. A pessoa nem foi condenada. Então, é um potencial candidato que potencialmente será eleito e, sendo eleito, potencialmente concederá o indulto a uma pessoa que potencialmente será condenada e potencialmente, se condenada, será presa. Ou seja,
Olha só quantos potenciais, quantas coisas a gente tem que ver e os ministros já se apressam para poder solucionar e dizer nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é assim que nós vamos nos comportar. Qual é a motivação dessa devolutiva por parte dos ministros? Caneta, é assustador a gente ver um negócio desse. Ministros do STF inaugurando pontes, ministros do STF de conversinha no WhatsApp com jornalistas para falarem, olha, se fosse eu aqui tomando decisão, se eu tivesse no controle, eu faria dessa maneira. E ministros também que agora se posicionam na eventualidade do e se. Será que eles queriam interferir em algum tipo de movimentação política? Será que eles queriam, de alguma maneira, tocar em alguma movimentação ou avanço eleitoral? Porque se foi isso o movimento, Candidato, isso aí é realmente um ataque contra, de fato, a democracia. Se é dessa maneira que nós vamos trabalhar, então nós temos problemas seríssimos que precisam ser considerados até o pleito de 2026. O Supremo se posicionando por questões que ainda nem existem, mas que têm sim potencial eleitoral. Esse é o perigo que nós estamos vivendo. Pois é, vou passar mais uma vez para o Mota, porque a gente tem observado, né, Mota, muitos discursos, inclusive comentários de vocês e reflexões sobre talvez nós entrarmos em um processo de apaziguamento. Dávila certa vez falou que o caminho seria a autocontenção, a necessidade dos poderes recuarem, cederem, evitarem algumas manifestações em relação a prerrogativas de um outro poder. Agora, com essas manifestações que a gente tem trazido aqui, com esses recados que são enviados, principalmente por meio da imprensa, né? Alguns jornalistas que conseguem alcançar integrantes dos poderes que não se identificam, mas transmitem essas informações e aí essa informação vira a manchete principal do dia e aí uma série de debates a respeito das possibilidades. Eu fico em dúvida, Mota, se a corda vai aguentar. Candidato, eu já falei aqui que eu não acho adequado esse termo pacificação. O Brasil não está em guerra, não existe uma guerra, né, no Brasil, exceto pela guerra civil da criminalidade, né, onde morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Mas não é disso que a gente está falando. O que existe é um desbalanceamento de poderes. Para muita gente, o cenário é bastante claro. Você tem um grupo de pessoas ocupando posições de grande poder, pessoas essas que estão lá por muito tempo. Elas não foram colocadas ali através de uma eleição e não sairão dali através de uma eleição. E elas têm o poder que hoje é quase a última palavra de dizer o que pode e o que não pode ser feito no Brasil. Do outro lado, você tem no Congresso Nacional pessoas que estão lá por um período de tempo curto, 4 anos, no máximo, algumas 8 anos, e que estão sujeitas aos humores das eleições. Elas têm que dar satisfação aos seus eleitores. E parece um enfrentamento desigual. E não deveria ser enfrentamento, porque, na teoria, toda essa dinâmica deveria estar sujeita às leis. Por isso que a gente se refere ao Estado de Direito. No Estado de Direito existe um princípio básico, o princípio da legalidade. Ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Então, cabe perguntar, qual é a lei que diz que um indulto vale ou deixa de valer dependendo da motivação íntima de quem o concedeu? Onde está essa lei? Onde está esse artigo constitucional? A gente poderia fazer a mesma pergunta em relação à conciliação sobre a questão do IOF. Onde está escrito que, quando o governo toma uma decisão que é derrubada pelo Congresso através de um decreto legislativo, os dois devem ser anulados e deve ser feita uma conciliação? Então, a gente não deve falar de pacificação do Brasil. Eu acho que a expressão correta é
legalização do Brasil. O Brasil precisa voltar a um Estado que eu não sei, nem sei se o Brasil alguma vez já teve isso. Mas se nós nunca tivemos, então a gente precisa chegar nele pela primeira vez. Nós precisamos chegar no Estado de Direito pleno, onde ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Lei escrita, aprovada por um Congresso onde estão os representantes dos eleitores brasileiros. Agora, Kriegner, queria propor um exercício aqui. A depender do resultado das eleições em 2026, a dinâmica dessas interferências entre os poderes não pode mudar? Porque o que se fala hoje em dia? Se fala, grosso modo, de que haveria um entendimento entre setores do judiciário com o Executivo Federal para anular, assustar ou pelo menos fugir de algumas decisões do Congresso Nacional, que o Congresso ou parte do Congresso estaria isolado e aí você teria dois poderes muito sintonizados para caminharem em direção a determinada agenda. É isso que alguns analistas entendem. Fico imaginando, caso um conservador vença a eleição presidencial em 26 e se o Congresso Nacional mantiver essa característica de mais conservador do que progressista, ou até aumentando o percentual de conservadores liberais na Câmara e no Senado, se essa dinâmica não pode mudar. Talvez um entendimento maior entre Executivo e Congresso versus um judiciário que talvez se coloque de outra maneira. E aí, quais seriam as consequências desse processo? Muitos entendem que talvez o Congresso Nacional poderia, principalmente o Senado, poderia pautar alguns projetos que mexam com a dinâmica do Judiciário, especialmente da Suprema Corte. Isso está no seu radar? Com certeza, Caniato. Se a gente tiver, dependendo do resultado das eleições, esse equilíbrio pode ser bem, essa falta de equilíbrio, na verdade, pode ser bem afetado. Agora, eu diria que isso também se expande não só considerando o resultado das eleições, mas o decorrer das eleições. Nas eleições de 2022 e também agora nas municipais de 24, mas especialmente nas federais de 22, não só para a presidência da República, mas para os outros cargos também, nível federal, nós tivemos uma interferência muito grande da Suprema Corte Eleitoral, tivemos também do Supremo Tribunal, né, Tribunal Superior Eleitoral, tivemos também uma interferência muito grande de decisões prévias tomadas em relação ao impulsionamento de redes sociais, presença em redes sociais, enfim, inúmeras questões ali que afetaram o andar da carruagem das eleições. E isso tem impacto, sim, no relacionamento do atual Congresso com o Supremo. Essa é uma análise que a gente precisa fazer. O quanto que, por questões ideológicas ou mesmo partidárias, as movimentações do Supremo afetam ou dificultam a jornada eleitoral de mandatários e o quanto que isso volta em termos de implicações aí do relacionamento durante o mandato daqueles que foram eleitos. Então, não só no cargo, na figura da presidência da República, mas especialmente no Senado e também na Câmara dos Deputados. Agora, com uma maioria conservadora no Senado e na Câmara dos Deputados, muitos dos desmandos que têm sido feitos aí recentemente vão ser coibidos. A dinâmica pode mudar, né, Mota? Muitos falam de jogada ensaiada entre dois poderes atualmente. Não quer dizer que com um Congresso mais conservador e com um liberal e ou conservador na presidência da República, essa jogada ensaiada continuará acontecendo entre Congresso e Executivo. Não quer dizer, mas a dinâmica muda. É preciso entender se a separação entre os poderes, o respeito e o trabalho de maneira harmoniosa vai prevalecer a partir de 2027, né, Mota? E eu acho que isso tem muito a ver, Caniato, com a visão de mundo das pessoas que estão no poder, com o preparo dessas pessoas, com a forma com a qual elas entendem a realidade. A gente estava falando agora há pouco do prejuízo dos Correios, a gente poderia falar do prejuízo de outras estatais, do fato que boa parte das contas do governo está no vermelho. Isso vem
fundamentalmente de uma concepção de mundo. Você tem pessoas que não têm absolutamente nenhuma experiência administrativa colocadas em posição de grande responsabilidade, com a missão de gerenciar grandes somas de dinheiro, grandes projetos. Então, o que você vê é uma sucessão de absurdos que vem naturalmente da falta de experiência, da visão do mundo bastante limitada dessas pessoas. Agora, quando você pega, por exemplo, né, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje, uma pessoa como Tarcísio de Freitas, que teve uma carreira, primeiro uma formação brilhante, depois uma carreira brilhante como gestor de projetos complicados, tem um entendimento muito bom de inúmeros assuntos. Naturalmente, com uma pessoa como ele na presidência da República, ou com uma pessoa como o presidente Jair Bolsonaro, que nomeou alguém que tem uma visão muito parecida com a de Tarcísio, que é o ministro Paulo Guedes, é um jogo completamente diferente. Essas pessoas trazem com elas uma bagagem de informação, de cultura, muito importante e preciosa. Quando você tira a informação, o preparo, a cultura dessa história, a única coisa que sobra é uma briga nua e crua por poder. O que interessa é mais poder. O que interessa é mais dinheiro, mais cargos, mais privilégios. E muitos pensadores modernos falam sobre isso. Eles atribuem a esse tipo de pensamento uma degeneração que está acontecendo nas democracias ocidentais, onde as dívidas sempre aumentam, o estado de bem-estar social está à beira da falência. Se isso está acontecendo em boa parte do mundo, a gente viu agora Donald Trump entrando no seu segundo mandato com a preocupação principal de controlar o déficit americano, que está atingindo já níveis insustentáveis. Se isso acontece lá fora, em países que já alcançaram o desenvolvimento, que já são ricos, imaginem aqui. Então isso é uma covardia muito grande com o contribuinte brasileiro, com o pagador de impostos, com o eleitor que a cada 2 anos vai às urnas, faz o seu dever de casa com a esperança de que as coisas mudem, e as coisas nunca mudam ou mudam para pior. A gente precisa manter a esperança viva, tá? Mas eu acho que mais do que uma solução eleitoral, o que o Brasil precisa é uma solução de Estado, é uma solução cultural. O Brasil, a nação brasileira, o povo brasileiro precisa entender: as soluções dos nossos problemas não virão do Estado. O melhor para o povo brasileiro é um Estado menor, que gaste menos, que interfira menos na nossa vida. Deixem o brasileiro viver em paz, prosperar em paz. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: uma manifestação de ministros da Suprema Corte a um jornalista de um portal de notícias que publicou justamente a informação que há um entendimento dentro da Suprema Corte que, caso o próximo presidente da República conceda indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou a graça, caso ele seja condenado, essa medida seria cancelada, seria inviabilizada por decisão da Suprema Corte, porque, segundo a informação destacada, há um entendimento que isso seria concedido simplesmente por afinidade político-ideológica e que essa concessão do indulto não pode ferir os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Fiz esse preâmbulo aqui, esse resumo, porque o Luiz Felipe Dávila está com a gente mais uma vez. Dávila, queria também pedir sua análise e reflexão sobre essa sinalização dada por integrantes da Suprema Corte. Nomes não foram citados, viu? Foi uma opinião e uma manifestação feita a um jornalista, mas sem revelar quem foi que deu essa opinião ou fez essa leitura para a reportagem que foi publicada. Queria que você também trouxesse sua percepção sobre esse recado que foi enviado via imprensa. Esse recado, Canhato, parece mais de cartomante do que membro do Supremo Tribunal Federal.
Porque, na verdade, você está antecipando 2 julgamentos. Primeiro, o do ex-presidente Bolsonaro, que ele já vai ser condenado. E segundo, um eventual futuro indulto. É cartomante ou é membro do Supremo? Eu não entendi ainda o que é isso. Como é que você pode se manifestar sobre algo que nem aconteceu? É um negócio extraordinário. É uma nova versão. É o look 2025 do Supremo. O lucre vidente. Estamos caminhando para uma nova estratosfera do direito constitucional. Dávila, quando você estava fora, a gente também tratou daquelas questões que vocês já debateram várias vezes, né? Autocontenção, estamos diante de um momento que poderemos, um episódio que pode startar o processo da pacificação, os poderes precisam dar um passo atrás, reavaliação de algumas medidas que foram tomadas, enfim, a gente tem tratado disso nos últimos meses. E aí eu fico fazendo esse exercício. Na hipótese de um conservador liberal vencer as eleições, concede um indulto ou a graça a Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado. E aí, Suprema Corte susta, inviabiliza, cancela essa decisão do presidente da República. Aí o processo da corda sendo esticada cada vez mais, aí a gente vai observar o rompimento da corda, né? E aí, qual é a projeção que você pode fazer caso isso venha a acontecer? Bom, como a atuação do Supremo cada vez é mais política, como acabamos de anunciar hoje com a questão da mediação, eu duvido que o Supremo vai se manifestar sobre a inconstitucionalidade do indulto se esse presidente tiver uma vitória estrondosa nas urnas. É muito difícil. Você vai contra, agora, o voto da maioria absoluta dos brasileiros? Então, assim, o tamanho da vitória eleitoral vai pautar a reação do Supremo. Mas isso não é bom não, Caniato. A reação do Supremo deveria ser pautada unicamente pela constitucionalidade das coisas. Mas do jeito que a gente vive hoje, o Supremo é pautado pela temperatura política. E se este presidente de direita tiver uma votação estrondosa, como todos nós esperamos aqui, eu duvido que o Supremo vai derrubar o decreto. Então, assim, essa é a verdade. A verdade é que não estamos mais sendo guiados pela Constituição, mas pela cabeça de 11 membros do Supremo que reagem de acordo com pesquisa, de acordo com entendimento político e, evidentemente, de acordo com o peso da vitória nas urnas. Pois é, o Dávila fala sobre uma vitória acachapante, né? Um resultado importante nas urnas, o que isso poderia representar também para os integrantes da Suprema Corte. Me chama a atenção também a manifestação do atual chefe do Executivo, né? Que disse hoje, se tudo der certo, o Brasil terá um presidente eleito 4 vezes. Se tudo der certo, o quê? O que ele sabe que a gente não sabe? Kriegner, nem quero tratar dessa manifestação do presidente, mas esse aspecto que o Dávila menciona, né? Uma vitória contundente de um candidato em 26, talvez seja o mais importante recado para integrantes da Justiça, não? Até porque, Caniato, quando os candidatos eles começam a fazer essas declarações, e a gente já tem Caiado já fez essa declaração, Tarcísio já fez essa declaração, ainda são pré-candidatos. Zema também. Zema também teve essa confirmação, é bem verdade. Quando a gente tem esse posicionamento e isso evoluindo aí ao longo da campanha, isso vai ser uma promessa de campanha, quase que parte integrante aí do projeto apresentado por esses candidatos. E uma vez sendo oficializado e sendo eleito numa margem expressiva, como o Dávila colocou, isso sim traz um peso diferente para a Suprema Corte, porque agora os ministros vão ter que ver, opa, peraí, aqui esse indulto, que é uma premissa constitucional, não é nada inconstitucional, não é nada que possa ser considerado como um atentado, como uma afronta ou como qualquer coisa do tipo que eles gostam de pintar de vez em quando. Eles vão ter que olhar que isso, além de ser uma premissa constitucional, é um desejo popular também. E sendo um desejo popular, o presidente eleito não vai ter como fugir, a não ser conceder o indulto, e se opor a isso vai ser extremamente sério, porque não vai haver base constitucional para que se oponha ao indulto dessa maneira. Ou senão, acaba com o indulto, entra lá no legislativo para que não tenha mais indulto de maneira alguma. Pois é, essa é uma questão que inclusive monopoliza praticamente os debates em uma parte aqui do nosso chat.
Você, Mota, essa situação que envolve a possibilidade de uma vitória acachapante de um candidato, de que maneira isso poderia, inclusive, constranger algum tipo de movimentação dos integrantes da Justiça, no sentido de sustar uma prerrogativa que é do presidente, né, de conceder uma graça? Eu não acredito que isso faça muita diferença. Não? Realmente não acredito. Eu acho que as decisões que foram tomadas nos últimos 2 ou 3 anos não parecem sinalizar uma preocupação muito grande com a opinião pública, com a opinião do eleitor. Essa é a impressão que eu tenho. Né? Algumas decisões, pelo contrário, né, parecem ser uma demonstração de que o poder chega aonde ele quiser chegar sem ter que dar satisfação a ninguém. Como eu já falei aqui, isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, o fenômeno da juristocracia, mas aqui no Brasil está saindo de qualquer limite. Eu não sei qual é a motivação para isso. Eu não sei o que impulsiona isso ou o que eventualmente poderia controlar esse fenômeno. Não me parece que resultado de eleição tenha alguma influência nisso. Não me parece. Mas vamos aguardar para ver. O único elemento que a gente tem para fazer qualquer estimativa é olhar o que aconteceu no passado recente. E o passado recente não nos anima muito.